Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E como vocês sabem, esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós trazemos pessoas que trabalham com água ou com temas relacionados à água. E hoje, não menos, eu tenho o prazer de trazer para vocês o Alfredo Ribeiro Neto. O Alfredo possui graduação em Engenharia Civil, mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos e doutorado em engenharia civil. Ele é professor da Federal de Pernambuco. Ele trabalha com pesquisas envolvendo a avaliação de impactos de mudanças do clima sobre os recursos hídricos, assim como medidas de gestão adaptativa dos recursos hídricos para enfrentamento de mudanças do clima. Prazer, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer ter você por aqui. Pode nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que começou seu interesse pelas questões ambientais, água e agora a influência do clima? Por favor. Obrigado, Alfredo. Ok, Everton, obrigado pelo convite e oportunidade de participar aqui do Pompa. Bem, eu sou engenheiro civil, né? Sou formado pela Universidade Federal do Piauí e após me formar em engenharia civil, toda a pós-graduação que eu fiz foi na área de recursos hídricos e hidrologia. Primeiro com mestrado na Universidade de Brasília e depois com o doutorado na COP, né, UFRJ, no Instituto de Pós-Graduação lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Legal. É, assim, eu acho que bem, alguns cursos de engenharia civil, né, acabam, de alguma forma, privilegiando outras áreas, né, que não a área de meio ambiente, recursos hídricos, saneamento. Esse foi o meu caso, né, no meu curso era muito mais em estruturas e construção civil assim, não tinha muita gente que optava, né, pela área de recursos hídricos, acabou acontecendo, né, a oportunidade que surgiu lá na UNB. Mas, assim, eu acho que o que é mais interessante não é nem tanto definir que área escolher após a conclusão do curso de graduação, mas, digamos, se manter na área, né? Verdade. É, quer dizer, as coisas vão acontecendo e se aquela peneira inicial, né, de poucas pessoas irem para a área de recursos hídricos depois da graduação, ela se fecha ainda mais depois, né, da pós, nem é todo mundo também que consegue é, se manter na área. Então, eu me considero, de certa forma, um privilegiado de ter conseguido manter atividades na área que eu escolhi lá atrás. Então, isso para mim, eu entendo como um privilégio, né? E, bem, depois de concluído a pós-graduação, eu tive a oportunidade de ingressar como professor na Universidade Federal de Pernambuco, né, lá no grupo de recursos hídricos. É um grupo bastante forte, e tem uma boa tradição, né, Sim. no estudo do tema de recursos hídricos no Nordeste. Então, para mim também essa etapa foi importante. E lá pelos idos de 2009, o grupo de recursos hídricos foi convidado para fazer parte da Rede Clima, que é a rede de pesquisas em mudanças globais, né? Essa rede ela foi criada por meio de uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2007 e, sim, a partir de 2009 começou efetivamente a rede. Então teve ali um grupo inicial e, bem, a UFPE fez parte desse grupo inicial, coordenando uma das sub-redes. Porque a ideia da Rede Clima é você ter ali sub-redes, né, que tratem de temas ou setores que se relacionam com a mudança do clima, né?
Então, a gente vai ter ali, atualmente são 15 sub-redes, né? A Rede Clima continua, até porque a ideia é que seja uma iniciativa permanente, né? De longo prazo. Então, ela continua até hoje. E hoje ela tem 15 sub-redes. E alguns exemplos, assim, né, do que é tratado lá, a gente tem ah, temas, né, e setores importantes aí que são, de alguma forma, afetados, né, pela mudança do clima. Aí vai biodiversidade, vai cidades, desenvolvimento regional, energia, agricultura e, bem, uma dessas sub-redes é a de recursos hídricos, né, da qual eu tive a oportunidade de participar também. Foi daí, então, que surgiu o interesse e o envolvimento com o tema de mudanças do clima em recursos hídricos. Muito legal o caminho. E o que você aprendeu nesse tempo aí, agora, para falar para a gente qual é a relação das mudanças climáticas com recursos hídricos? Você está há tantos anos, né, trabalhando nisso daí. Você consegue falar um pouquinho para a gente? Bem, como eu tinha falado, né, desses setores que são afetados pela mudança do clima, certamente a água, né, é uma das que tem maior relação, a gente poderia dizer assim. Se a gente pegar o ciclo da água, praticamente todos os processos são afetados pela alteração do clima no planeta. Inicialmente, né, com a redução ou aumento de chuva, e daí, por consequência, a vazão que é gerada nas bacias hidrográficas, os processos de evapotranspiração, recarga de aquíferos, ou seja, todos os processos que compõem, né, o ciclo da água vão ser afetados pela mudança do clima. Ah, Se a gente pega o Brasil, por exemplo, né, assim, o que a gente consegue ver de estudos é que em grande parte do Brasil vai ser afetado com redução, né, de precipitação e, por consequência, redução da geração de escoamento e vazão nas bacias hidrográficas. Obviamente, isso repercute na disponibilidade hídrica. É, a gente pode, bem, e no sul, assim, Brasil de uma forma geral, esse quadro de redução, mas no sul do país um aumento, né, da precipitação, aumento da disponibilidade, mas também aí acaba acarretando também, né, problemas com extremos. Então, no sul do país é provável que essa alteração traga o aumento da frequência de extremos lá nos estados do sul. E, bem, no restante do país, né, nas outras regiões, o que se percebe é essa possível, né, essa provável redução da precipitação e, por consequência, da disponibilidade. Pode ter situações aí, digamos, que seriam mais críticas ainda e que não são tão improváveis, que é redução dos mínimos, né? No fim, a média pode até permanecer mais ou menos inalterada, mas pode haver uma redução das vazões mínimas ou da precipitação mínima e um aumento das máximas, o que seria um cenário mais delicado, né? Porque isso repercutiria tanto nos extremos de seca como nos extremos de cheias também, né? Outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar é essa relação da água com os outros setores, né? Então, a saúde ela vai ser influenciada pelo ciclo da água, né? A gente tem as doenças de vinculação hídrica, então isso pode ser afetado. Depois, dois setores muito próximos do setor de recursos hídricos são a energia e a agricultura, particularmente no Brasil. A energia pode ser afetada, né, em função da matriz
elétrica do Brasil ser baseada fortemente na geração hidráulica. Então, daí a gente vai ter esse impacto, né? Uma vez que há a redução da precipitação e da vazão, por consequência, vai haver também esse impacto na geração das hidrelétricas, né? E na agricultura da mesma forma, né? Então, a agricultura irrigada é muito dependente, né, dos recursos hídricos. De uma forma geral, esse número a gente pode até encarar como global, mas ele se repete no Brasil e em outros recortes, que é cerca de 70% da água que é retirada dos corpos d'água são destinados à irrigação. Então, tive aqui uma sinergia bem forte, né, de outros setores com o setor de recursos hídricos. Um panorama meio sombrio aí, né, que você está colocando. Deixa eu fazer uma pergunta para você, só para entender um pouco melhor, porque todo mundo fala que o que a gente entende é a relação com a Amazônia, né? Então você vai ter, sei lá, com El Niño e Laninha, e aí as precipitações maiores no sul. Como é que fica o Nordeste nisso daí, que ele está um pouquinho mais distante desse eixo que todo mundo fala? Então, vai nessa linha do que acontece um pouco na Amazônia mesmo. Hoje em dia, por exemplo, se a gente olha os impactos do El Niño, são muito semelhantes, né, os impactos na Amazônia e no Nordeste. Então, essa redução de precipitação e esse evento de seca observado esse ano na Amazônia, certamente a gente vai observar também no Nordeste no início do próximo ano, né? Então, o que seria a estação chuvosa no semiárido, né, entre dezembro, janeiro e até março, abril, certamente vai ter valores bem inferiores à média histórica. E então isso a gente pode extrapolar um pouco para os cenários de mudança do clima, sim, de redução, né, da regime de precipitação, principalmente no semiárido. O que os modelos indicam é bem nessa direção, que é um pouco do semelhante ao que acontece na Amazônia também. Muito interessante. Todo mundo pergunta para a gente, quando a gente trabalha nessa área, que a gente trabalha muito também com o pessoal que não é da área. A pergunta é: a água pode acabar? Né? Essa é uma pergunta genérica. Ou o corolário disso daí, vai ter muito conflito pelo controle da água no mundo? Existe isso? Já tem alguma medida, alguma coisa indicando? Então, assim, a água não vai acabar, né? É, O que pode de alteração que pode ocorrer é, digamos, em termos de distribuição no espaço e no tempo, né? Mas a água, de fato, não vai acabar. Ou o estado em que ela se encontra, né? Se líquido, gasoso ou sólido, o balanço final ele não deve ter alteração, né? Mas se falta em alguma região, certamente vai sobrar em outra, né? Vai haver excesso em outra. Isso é o que se espera quando o planeta entra em desequilíbrio, né? Se de alguma forma o ser humano atua, né, no sentido de alterar o equilíbrio do planeta, essas são as consequências que são esperadas. Quanto aos conflitos, até curiosamente, recentemente saiu um estudo de uma ONG dos Estados Unidos. Isso foi repercutido aqui em eh, alguns órgãos de imprensa, né? O nome da ONG chama Pacific Institute. A ideia dos estudos que essa ONG faz é avaliar os conflitos que existem, né? Os conflitos por água globalmente. E tem identificado ao longo do tempo, né, um aumento desses conflitos.
Aí, aqui não é, o que eles olham não é necessariamente a disputa por água. Disputa por água nós temos no Brasil, né? Assim, você tem vários usuários procurando ser atendido, né, por água de uma mesma fonte. Ali a gente tem um conflito, mas não é esse tipo de conflito que essa a ONG relata. É algo mais grave, né? São conflitos de ordem bélica mesmo e problemas assim, disputas que vão da ordem física mesmo. E aí tem alguns exemplos interessantes que o estudo traz, né? Tem, por exemplo, a guerra na Ucrânia, em que isso faz parte, inclusive, da estratégia, né, dos envolvidos em atacar os sistemas de distribuição, os sistemas da infraestrutura hídrica do inimigo. Aqui, na verdade, ele está falando basicamente dos ataques da Rússia, né, em território ucraniano. E há um exemplo muito claro que ocorreu, acho que em junho desse mês, de um ataque em uma barragem, né? A barragem rompeu e uma área muito grande foi atingida com danos significativos, tá? Mas ela vai trazer outros exemplos também, o conflito mais recente, Israel-Hamas, mas isso não dá uma concentração maior, né, nessas áreas de conflito, né, de guerra, mas há exemplos também em outros países, inclusive no Brasil, e é o que a gente poderia chamar de um conflito que vai às vias de fato, né, que gera ali uma violência física entre os envolvidos. Ainda sobre o conflito, olhando para um panorama global, existem questões de disputas territoriais que têm a água por trás também, né? O domínio da China, por exemplo, sobre o Tibete, você pode ter ali outras questões envolvidas, mas também há o aspecto da água ali por trás. No Tibete você vai ter ali as nascentes, né, de rios importantes e ter o controle desse território pela China é estratégico para o país. Colinas de Golã também, outro exemplo. Então, quanto é possível identificar, né, o elemento água nesses conflitos, digamos, tanto em termos de estratégia política e geopolítica, né, como que envolve, inclusive, aspectos bélicos, né? Mas, assim, é importante diferenciar esse tipo de conflito daquele que, como eu falei antes, pode haver diante assim, de um cenário em que vários usuários disputam a utilização de uma fonte hídrica, É um mas, exemplo. assim, dentro de aspectos legais, né? E intermediado por instituições que são, bem, legalmente definidas para aquilo. Um exemplo aqui, uma transposição do Paraíba do Sul aqui para São Paulo, né, para a capital, né, que tem uma disputa, o rio vai para o Rio de Janeiro também, né? Então tinha uma disputa pela água que teve que fazer um acordo, foi, claro, pacificamente resolvido, mas é uma disputa pela mesma fonte hídrica, né? É uma situação onde as duas cidades dependem muito da mesma fonte e precisa ser negociado claramente, né? E a gente tem, ou, por exemplo, de uso de água de fronteira, né? Vários rios são fronteiriços, né? Sim, Essa disputa é muito grande. Muito legal, gostei bastante da sua fala aí. Vou fazer uma pergunta da minha área aqui. Muitos pesquisadores falam que crise da água é crise de água subterrânea. Que ela é 98% da água doce do planeta, né? Disponível aqui para o uso, fora as geleiras,
E a gente está vendo esgotamento de aquífero, tipo nos Estados Unidos, o Ogallala, que está numa situação absurdamente crítica, é um dos mais famosos, mas a gente tem vários desses problemas no mundo, né? É, o que que isso tem a ver com mudanças climáticas? Nesse caso, eu acho que é superexplotação mesmo, né? Mas as mudanças climáticas também afetam. Você acha que a gente vai ter algum despertar de consciência para a gente pensar melhor em água subterrânea? Porque senão o fluxo de base também vai ter problema. Como é que você vê isso, o fluxo de base dos rios? Como é que você vê isso para o futuro? Tem alguma coisa nos trabalhos que você está fazendo? Não, você tem razão. E a gente percebe, de fato, como que a alteração do clima, né, vai poder afetar essa reserva, né, subterrânea. Começa pelo, assim, alterando o regime de precipitação. Se há essa redução da precipitação, vai reduzir, obviamente, a recarga, nesses aquíferos. E como Sim. você falou, mesmo se a gente está olhando para a água superficial, não pode esquecer que a água superficial ela vai ser abastecida pela água subterrânea, principalmente esse volume renovável, né? Que se dá por conta da precipitação, do regime sazonal de precipitação, que vai haver ali a infiltração e a gente tem esse volume renovável que parte dele vai para o escoamento de base, né? Que sustenta os rios Isso. no, nas estações sem chuva. Mas ó, pode ter outros aspectos aqui também, né? Se a gente considerar como uma mudança global, digamos, que vai além do clima, um aumento da população e por conta disso, né, um aumento da demanda, combinado com a redução da disponibilidade superficial, pode haver um aumento, né, da demanda por água subterrânea. Então, aí aparece outro elemento, né, que vai contribuir ainda mais para essa sobreexplotação de água subterrânea. A gente tem que encarar, né, pelo menos conceitualmente, isso está bem estabelecido, de entender a água subterrânea como uma reserva estratégica, né, e preferencialmente não ser utilizada, né, de forma desordenada, principalmente aquela reserva permanente, né, mais profunda, deveria ser mais bem preservada. Eu não sei, assim, tendo a ser otimista, pensando diante de uma situação, né, em que se constata definitivamente os riscos que estamos correndo, eu entendo que o próprio ser humano vai procurar, né, formas de impactar menos o meio ambiente, impactar menos as reservas disponíveis para abastecimento. E aí, aliado à tecnologia, né? A gente pode ter sistemas que propiciem consumo mais racional de água, um controle melhor das reservas, com monitoramento, né, das reservas, de modo que fique evidente, claro, o nível do risco que corremos ao utilizar de forma descontrolada, né, esses recursos. Espero que sim, espero que sim. Eu tenho uma visão, né, que eu acho eu ia perguntar para você que se com mudança de climática tudo se reduz a investimento, dinheiro. Por que que pensei nisso? Porque eu trabalho também com armazenamento de CO2. Armazenamento de CO2 em reservatório profundo é um método interessante para a gente conseguir diminuir o CO2, né, da atmosfera, mas é uma coisa cara.
uma coisa bem cara. Aí eu penso da seguinte maneira: quando a gente pensa em água, o maior reservatório de água do planeta são os aquíferos. É lá que a gente tem que ter água para poder usar. Você falou de reserva estratégica, mas ninguém vai deixar de usar tendo necessidade de dessedentação humana, não tem como não usar, né? E alimentação, etc., tudo que está ligado. Eu enxergo que assim como a gente está fazendo com o CO2, a gente vai ter que fazer, aumentar a recarga dos aquíferos. E não é só recarga, que o pessoal chama de recarga artificial, né? Que você ajuda a natureza. Eu acho que a gente vai ter que fazer recarga forçada, com bombeamento, injetar água, botar energia, porque a água não entra facilmente no aquífero. Demora, você sabe disso, porque Sim, verdade. hidráulica sabe que não funciona facilmente, não adianta ficar esperando que não vai. Então eu acho que vai ter que ter dinheiro sim para alguma coisa assim. O que que você acha disso aí? Você acha que tudo se reduz a dinheiro ou não só? Difícil, não é? Não, então, porque é um problema planetário, né? Então, tudo que envolve o tema é de alto custo, realmente. Você deu o exemplo aí do CO2, né? Você olha para as discussões que giram, né, principalmente em torno do tema da mudança do clima, é muito devido à mitigação, né? Assim, como reduzir a emissão dos gases de efeito estufa ou como dar um destino, né, para esses gases de efeito estufa. E nada disso é barato, né? Não. Nada disso vai ser assim a baixo custo. A gente não pode descartar ou desconsiderar digamos, o efeito formiguinha, né? Aquela contribuição que cada um pode dar, desde de ações de mitigação individualmente, né? Com redução de consumo, por exemplo, né? Isso, É, individualmente, o sujeito pode ter essa iniciativa, mas a grande parte, não tem como fugir disso, a grande parte das reduções, elas vão ter que vir de ações de maior dimensão, sem dúvida. né? E aí não tem como a gente fugir da necessidade do dinheiro. A gente pega, por exemplo, se a gente pega a transição energética, né? Que isso aí vai estar em alta, tudo tá sendo tratado, né, de forma bastante abrangente agora, vai envolver muito recurso também, né? Se a gente vai pensar ao- sair de uma matriz totalmente baseada, muito baseada no combustível fóssil e fazer essa mudança, né, para fontes renováveis, alternativas, isso vai ter um custo muito alto. Já está. Já está tendo. Dentro disso, o que a gente vai ter ainda, né? Tem um outro ponto que merece reflexão sobre, por exemplo, a transição energética, que tipo de transição que a gente quer, né? A gente quer simplesmente trocar uma fonte por outra sem pensar o que poderia ser feito, por exemplo, em termos de redução de uso energético, né? Poderia aproveitar, já que a gente vai mudar a matriz, pensar um pouco também na sustentabilidade do nível de consumo que nós temos, né? Então, não é simplesmente mudar pelo outro, mas também tentar, de alguma forma, reduzir esse consumo. E outro aspecto, que aí nesse caso tem relação com recursos hídricos, muitas vezes eu ouço uma discussão sobre biocombustível, né? Que pode ser uma fonte aí e tal, que pode ajudar na transição, mas grande parte desse biocombustível ele deve vir de uma produção baseada em irrigação, por exemplo. Se é isso, se é baseado na irrigação, de onde é que vem a água para sustentar, né, esse biocombustível? E praticamente não ouço se falar nisso.
só ouço falar da parte da utilização do biocombustível, mas sem dizer exatamente O se esses... hidrogênio verde, o hidrogênio verde, que você também vai pegar. Então, pois é, como vai irrigar, né, toda essa produção aí? É, É algo também que precisa ser refletido. Aí volta ao que eu falei lá anteriormente, né, dessa sinergia que existe entre os setores. Então, aqui só nesse exemplo tem a água, tem a energia, tem a agricultura. exatamente, é verdade, é verdade. É, não é uma solução fácil. É, deixa eu falar, a gente ouve falar bastante de gestão adaptativa, que é um termo bonito, mas que ninguém sabe direito o que que é isso. O que que é gestão adaptativa dos recursos hídricos para enfrentar as mudanças climáticas? Assim, eu acho que até mesmo antes do tema da mudança do clima, né, e da antes possibilidade, agora já realidade, né, da mudança do clima, já se pensava nisso, né, porque você vai ter regiões em que, de fato, precisa se adaptar àquela realidade local, né. Você tem o semiárido, por exemplo, né, no Nordeste. Então, a população ela precisa se adaptar àquela realidade, né, de escassez de água. É, Se a gente extrapola essa realidade, né, para um nível ou para um recorte geográfico maior, pensando nacionalmente, né, eu entendo a gestão adaptativa, inicialmente tentando tirar proveito do que a gente já tem em termos de legislação, né? Então, a gente tem a Lei 9433 de 97, que estabelece Política Nacional de Recursos Hídricos. Lá ela traz os instrumentos de gestão da água. Muito foi feito, mas, sim, precisamos avançar, certamente, né, na implementação da política. E eu entendo a implementação dessa política como uma boa estratégia de gestão adaptativa, porque ela vai olhar para os conflitos, vai olhar Verdade. para a escassez, né, para a segurança hídrica. Então, imaginando aqui que a Política Nacional de Recursos Hídricos é bem sucedida, né, na sua implementação, a gente consegue atacar grande parte dos problemas decorrentes, né, de uma mudança do clima futura. Legal. Além disso, a gente pode ter políticas públicas direcionadas para isso, né? Algumas delas nem são, eu diria, né, pensadas, né, elaboradas inicialmente como uma política para a gestão adaptativa. Se a gente pega, por exemplo, ações de distribuição de renda, né, programas de renda mínima, de uma forma ou de outra acaba reduzindo a vulnerabilidade das populações. Então, hoje em dia a gente não tem, no Nordeste, por exemplo, na ocorrência de eventos de seca, como tivemos entre 2012 e 2017, né, ali 6, 7 anos de precipitação abaixo da média histórica. Então, os cenários, de fato, são, né, a gente olha ali a grandes danos, tudo, né, perdas na agricultura, pecuária, mas o impacto final na população, por exemplo, com a imigração ou com, né, enfrentamento, né, de situação de fome e tudo, isso reduz bastante, isso comparado com o que a gente tinha anos atrás, ou décadas atrás, né, melhor dizendo. Mas é tudo um processo, né, um processo de redução da vulnerabilidade da população, que, bem, você vai poder atacar de diferentes formas. Se for olhar para o uso propriamente, né, da água, podemos ir para fontes
fontes alternativas, né? Que é uma medida adaptativa. Novamente, olhando para o semiárido do Nordeste, as cisternas, né, que são utilizadas para captação de água de chuva, pode ser entendida como uma medida adaptativa. Olhando lá atrás, ela não se falava do uso dela como medida adaptativa para a mudança do clima, mas sim para convívio da população com a seca. E por que não manter? Então, mantém essa medida e ela vai ter sua utilidade, né, da mesma forma. Ah, ainda redução de perdas, né, de todo tipo, desde a irrigação ou até sistemas de distribuição de água nas cidades. Podemos avançar muito ainda, né, na redução dessas perdas que ainda ocorrem, né, nos sistemas de distribuição Então, nas claro. cidades do país. Então, assim, alguns exemplos, né, mas certamente vai ter outros. Eu citaria como uma boa fonte uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente chamada Adapta Clima. Lá é uma plataforma que é um repositório cuja ideia é que aqueles que produzem material, né, documentação a respeito de adaptação, coloque ali, disponibilize ali, e, ao mesmo tempo, usuários utilizem aquela plataforma para obter mais informações sobre o tema da adaptação. Outra iniciativa, também uma plataforma agora do Ministério da Ciência e Tecnologia, é, é uma plataforma mais interativa, no sentido de produzir mapas onde a gente consegue identificar as regiões mais vulneráveis, no Brasil, e, a partir dessa identificação, tomadores de decisão podem é, estabelecer estratégias, né, para elaboração de políticas públicas. Essa plataforma chama Adapta Brasil, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ela é bem interessante porque permite gerar esses mapas, né, para diferentes setores. Lá vai ter recursos hídricos, tem também energia, agricultura, e eu acho que, bem, isso é interessante porque é aberto e permite que a população tenha acesso e Sim. comece a entender um pouco mais, né, como você falou inicialmente. Pode ser um termo um pouco abstrato, mas, bem, há fontes, há formas das pessoas se interarem a respeito. Muito legal. Eu tenho algumas, enfim, sempre me passa pela cabeça um problema que a gente faz todas as nossas contas e as nossas previsões baseadas nas populações como elas são hoje. Mas numa visão, se a gente tiver uma visão otimista em relação à evolução da qualidade de vida das populações do mundo todo, as demandas por todas as fontes que a gente acabou de falar vão aumentar brutalmente. Se a gente tivesse um nível de vida no país, em média, próximo da Europa ou dos Estados Unidos, do resto do mundo, a gente esgotaria os recursos rapidamente. Ou seja, a gente precisa de formas bem mais racionais de uso para poder satisfazer as necessidades. As pessoas que precisam melhorar de vida, sem dúvida, né? Então, esse é um problema sério. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está tendo agora, nesse momento, está falando, tem uma COP, né? Está tendo um monte de conversa da COP. Você ouviu o Macron falar, né, que dá uma defendida na França aí, que não vai descarbonizar assim tão facilmente, né? Ou seja, a conta parece estar chegando, não é isso? O que você acha a respeito da COP? Qual a sua expectativa? Sim, essa conta todo mundo tenta fugir dela, né? Uma Sim. hora alguém vai ter que se manifestar para botar a mão no bolso. Então, o que se tem especulado a respeito dessa COP é muito mais uma avaliação, né, daquilo que foi acordado em edições anteriores, né? Principalmente olhando lá para Paris, né? Em Sim. 2015 teve o Acordo de Paris, e ali se estabeleceram metas e, bem, para que essas metas sejam atingidas, ações são necessárias. Então, de alguma maneira, o que se está
discutindo, né, nessa COP é muito mais essa avaliação, né, das metas que foram propostas, o que se fez, né, no sentido de atingir essas metas e o que vai precisar de ajuste, né? Porque, bem, o Acordo de Paris previa um limite, né? Uma meta de aumento da temperatura de 1,5 graus. Então, já é quase certo que a gente não vai ficar nesse 1,5 graus, vai ultrapassá-lo. Sim. E, por exemplo, também 2050 com Pois é. ah, zero de aumento de emissão de gases de efeito estufa comparado com o período pré-industrial, né? Então, são metas muito ousadas, né? E precisam ser avaliadas, né? Então, essa COP tem sido avaliada muito nesse sentido, de verificar aquilo que foi proposto e o que precisa ser ajustado para que, de fato, se atinja, né? Aquilo que foi determinado anteriormente. Agora, no início, agora bem no início mesmo dessa edição, houve uma aprovação importante que foi do Fundo Climático, né, para perdas e danos, que era algo que há muito tempo se discutia e tal, mas nunca tinha sido aprovado, que é a criação de um fundo em que os países ricos fariam as doações para que, bem, esse recurso fosse utilizado pelos países pobres, em desenvolvimento, subdesenvolvido, e que são impactados, né, são impactados pelas alterações do clima, né, pelos extremos, né, de seca, de cheia. Então, esse fundo eu entendo como um avanço importante, né? Se estabeleceu a criação do fundo, mas ainda tem uma meta lá de 100 bilhões de dólares por ano, né, até 2030, mas ainda não. Aí é que entra, digamos, o problema não se definiu quem e quanto que cada um vai doar para o fundo. Doação com o braço torcido, digamos assim. É isso que é assim que funciona. Por livre e espontânea vontade, não vai ter dinheiro facilmente, não, né? Isso é um problema. Essas regras a gente tem que olhar com bastante carinho, porque, em geral, os países em desenvolvimento sofrem muito mais, eles produzem muito menos Sim, gases de efeito estufa e estão pagando uma conta muito maior que não causaram, né? Por algo que não causaram, cuja participação foi muito menor do que os países desenvolvidos. Isso é uma discussão política séria que precisa ser encarada. Beleza, ótimo. Ô, Alfredo, infelizmente o nosso tempo está chegando no final aqui. Eu gostei muito da nossa conversa aqui. Parabéns pelo teu trabalho, muito legal. Uma visão muito boa. Espero que a gente tenha novidades. Quando você tiver novidade, passa para a gente aí, para a gente sim, poder sim. divulgar, né? Porque tem muita coisa a ser feita, né? E tem que fazer muita divulgação para as pessoas entenderem o que elas precisam fazer. Na verdade, eu acho que é um mindset. As pessoas têm que começar, né? Pessoas normais, mesmo no dia a dia, incorporar Sim. essa necessidade de pensar no problema e aí agir, em conformidade, né? É isso. Por Uhum. favor, Sim, claro. faz suas considerações finais para a gente. Muito obrigado pela sua presença. Então, Everton, eu, na verdade, quero só agradecer novamente o convite, parabenizar aí pela iniciativa de vocês, né, do programa Pompa. Eu deixaria como dica, talvez, as páginas, né, dessas iniciativas que eu mencionei aqui, né? Tem a Rede Clima, tem lá uma página, se colocar no buscador Você Rede passa para Clima. gente, você passa para gente todos os links. A gente vai deixar os links aqui embaixo Perfeito, no YouTube. Quem quiser assistir, pode clicar. Vai estar tudo aqui. perfeito. Vou passar todos os links, o link do teu laboratório, do teu grupo de pesquisa. É importante colocar aqui também para o pessoal acessar e ver o que está sendo feito. A gente deixa tudo na sequência aqui para Não, quem. perfeito. Tá bom? Tá ótimo, então. Tá ótimo, Alfredo. Foi um prazer ter você aqui. Aproveite o Prazer foi inverno meu. por aí, enquanto a gente aproveita o verão por aqui, o verão Tá quentíssimo. bem. Tá bom? Ok. Obrigado pela presença. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.